Ok, gente, então, falando em definitivo aí, vamos começar. Deixa eu só responder a Jerusa aqui. Sim, estão entrando. Tá? Então, a gente vai falar hoje da continuidade na chamada genética das populações. Tá? Então, a gente vai trabalhar primeiro essa parte de tudo aquilo que é monohibridismo, tudo aquilo que está trabalhando com essa parte autossômica, né? Porque a gente ainda não entrou na herança sexual. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho de genética das populações. Eu vou estar alternando, tá? A câmerazinha aqui que vocês estão me observando, e depois também vou focar algumas coisas aqui no caderno para você visualizar aquilo que eu estou falando. Bom, o que é a genética das populações? Tá? É aquele esquema que a gente estuda para verificar a frequência dos genes, tá? E dos genótipos na população. Tá? A ACAF pergunta isso, a UFSC pergunta isso, ok? Então, a gente vai estar dando uma olhada nessas informações. Então, a gente vai entender como é que o gene está na população, tá? E como é que ele se modifica. Por quê? Porque se a gente tiver uma entrada ou saída de organismos na população, tá? Essa frequência de gene ela vai ser alterada. Como assim, professor? Você imagina, todo mundo é recessivo numa determinada população, todo mundo é azinho. O que aconteceria se chegasse um indivíduo azão ali? Ele introduziria o gene azão no meio daquela população. E isso, ao longo do tempo, começaria a modificar a frequência na população. Já não teria mais tanto indivíduo azinho, começaria a aparecer indivíduos azinho, e depois de um certo tempo poderia começar a aparecer até indivíduo azão. Tá? Então, quer dizer, isso modifica. E aí, existe um termozinho que a gente acaba falando, que é o chamado pool gênico. Tá? O que é o pool gênico? São genes comuns a uma população. Então, a gente vai ter uma série de genes, tá? Que está relacionado com a questão da população. Teoricamente, uma população vai estar em equilíbrio, tá? É o que a gente vai encontrar no princípio de Hardy-Weinberg, tá? Se não houver, vou falar assim, nem entrada, nem saída, se não houver, por exemplo, também a questão de mutações, se isso não houvesse, mas é o que acontece, né, na real, a população ela estaria com o seu pool, né, na realidade, inalterado. Então, ela estaria ali em equilíbrio. Tá? Em equilíbrio. Mas o problema é que está toda hora entrando o gene, saindo o gene, a gente está tendo processo de mutação, e isso vai fazendo com que a gente tenha alterações nesse, o que a gente chama de acervo gênico, e aí a gente vai falar que a população está evoluindo, tá? Porque existem as modificações. Tá? Só que, para a gente poder trabalhar o que eu quero aqui com vocês, o chamado princípio de Hardy-Weinberg, que é o que é utilizado nos exercícios, leia só comigo ali, ó, em populações infinitamente grandes, tá? Grandes, com cruzamentos ao acaso, tá? Cruza aqui, cruza ali, não existe uma seleção de cruzamento. Que não estiver sofrendo influência de fatores evolutivos. Quer dizer, não tem mutação, não tem seleção natural, não tem migração. Então, não vai ter alteração desse pool, desse acervo gênico. Então, as frequências gênicas e genotípicas se manterão constantes. Esse é o princípio de Hardy-Weinberg. Existe isso na vida real? Não, não existe isso na vida real. Tá? Então, o princípio de Hardy-Weinberg é um princípio teórico. Tá? É um princípio teórico, porque sempre vai haver algum fator que promova, no caso, a modificação desse acervo gênico, esse pool gênico que a gente fala. Então, não tem como você manter.
Tá? Sempre vai ter alguém entrando, alguém saindo, um organismo entrando, um organismo saindo, um organismo sofrendo uma modificação, sempre vai ter alguma coisa. Então, o princípio de Hardy-Weinberg, ele é teórico, tá? Ele é teórico. Então, eu vou mudar a tela aqui para o meu caderno, tá? Vou mudar aqui para o meu caderno e você vai entender 3 princípios que a gente vai, na realidade, trabalhar. O que a gente vai falar de frequência gênica, a gente vai falar da frequência genotípica e a frequência fenotípica, ok? É bem simples, cara. Os exercícios são muito simples, tá? Só que para quem nunca viu, tá? Para quem nunca viu, você imagina lá no vestibular, no Enem aparecendo um negócio desse, quem nunca viu, é uma questão impossível de se resolver, tá? É uma questão impossível de se resolver. Mas é tranquilo. Então, olha só. Vou mudar a minha telinha aqui. Vou mudar a minha tela. Tá? Vamos botar aqui. Estou mudando minha telinha aqui. Deixa eu ver só a minha imagem como está aqui. Deixa eu só ajustar a minha imagem. E agora eu vou compartilhar com você uma outra câmera. Olha só. Estão enxergando aí o meu caderno? Deixa eu ver só um foquinho diferente aqui. Beleza. Bom, então olha só. Aí você tem na sua frente, né, a questão do meu caderno. Então a gente vai trabalhar as frequências. Então, vou até dividir, vou botar o caderno de lado assim para você. Então, vou dividir aqui em 3 partes, tá? Em 3 partes. Vou escrever nessa primeira parte o que a gente chama de frequência, tá? Frequência gênica. Frequência gênica. Vou botar aqui frequência genotípica. Genotípica. E aqui na última coluna eu vou botar frequência fenotípica. Tá? Frequência fenotípica. Bom, então, frequência gênica, frequência genotípica e frequência fenotípica. Lembrando, o que é a frequência gênica? A frequência gênica é você falar do azão e do azinho. Tá? É você falar do azão e do azinho. A frequência genotípica é você falar de azão, 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 azinho e azinho, azinho. Tá? O que é frequência fenotípica? A frequência fenotípica está relacionada com essa informação. Tá? Com essa informação. Então, nós vamos encontrar um fenótipo dominante. Tá? O dominante vai envolver azão, azão e azão, azinho. E a frequência recessiva, que vai envolver o azinho, azinho. Tá? Que vai envolver o azinho, azinho. Então, essas informações aqui, ó, meus queridos, essa daqui, ó, azão, azinho, azinho, azão, azinho e azinho, azinho, vai depender dessa informação aqui, ó. Tá? Então, a UFSC, ela perguntou um tempo atrás e falou assim, ó, a frequência do fenótipo dominante. Opa, a frequência do fenótipo dominante, então você tinha que entender que dominante era azão, azão e azão, azinho. Então, você tinha que somar as duas informações. Tá, mas que duas informações que eu somaria? Essas aqui, ó. Tá? Então, esse azão, 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 azinho, que estão aqui, você somaria para dar o fenótipo dominante. E o fenótipo recessivo seria o azinho, azinho. Ok? Então, a gente vai mostrar aqui. Então, quem seria a frequência gênica? Tá? Só, ó, outra coisa, a gente está trabalhando, tá? A gente está trabalhando
uma única característica, tá? Uma única, tá? Tentando botar aqui embaixo da tela. Uma única característica. Então, a gente está trabalhando um monohibridismo qualquer aí, tá? Então, suponha que a gente estivesse falando do albinismo, tá? O indivíduo albino é azinho, azinho. Legal, genótipo azinho, azinho. Mas, quais são os genes envolvidos no albinismo? O azão e o azinho. Tá? É um par de genes apenas envolvidos aqui no exercício. A CAF, uma vez ela perguntou, tá? Ela perguntou da questão da frequência dos alelos, tá? Do tipo sanguíneo do sistema BO, tá? Do sistema BO. Eu vou mostrar depois como é que você vai fazer aqui, ó. É bem simples, tá? Você vai sempre utilizar essa frequência de genes aqui. Então vamos lá assim, ó. Foi estabelecido, como eu tenho dois genes, tá? Como eu tenho dois genes na população que a gente está em estudo, a gente convencionou que o azão nós chamaríamos de Pzinho e o azinho nós chamaríamos de Qzinho. Então, azinho, né? O azão é o Pzinho e o azinho é o Qzinho. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Que, como só tem dois genes envolvidos aqui na questão da informação que nós estamos trabalhando, eu preciso entender o quê? Que a soma desses dois genes vai me dar o quê? 100%. Ok? Então, nós estabelecemos um princípio aqui, uma relação matemática, que a soma de Pzinho mais Qzinho igual a 1. Então, a gente tem P mais Q igual a 1. Só que esse 1 aqui, ó, tá? É 100%, tá? 100%. Só que aí você tem que utilizar número, você tem que pensar em número decimal, tá? E percentual. Então, cuidado com essas informações. Então, um exemplinho muito chulezinho assim, ó. Suponha que a frequência, tá? Um exemplo. A frequência do gene dominante na população, a frequência do gene dominante numa população é de 40%. Tá? Eu quero saber qual é a frequência do gene recessivo. Tá? Opção, mas se um é 40, o outro só pode ser 60. Eu sei, mas eu vou utilizar essas informações aqui depois. Tá? Então, olha só. Suponha que você não saiba isso e tivesse que colocar aqui numa questão discursiva, o que você faria? Eu não posso colocar número em percentual para dar 1 aqui. Eu tenho que transformar essa informação aqui. Ó. Então, 40% em número decimal seria 0,4. Então, se eu estivesse trabalhando numa questão discursiva e eu tivesse que mostrar isso aqui, o que eu faria? Transformo 40% em 0,4 e agora eu quero descobrir isso. E aí eu jogo na relação matemática ali, ó. P mais Q igual a 1. Eu descobri que o P é 0,4 mais o Q igual a 1. Passo o 0,4 para o outro lado. E agora eu tenho o quê? 0,6. Tá? Ou 60%. Então, está aqui a minha resposta. Olha aqui. Ó. Tá? A frequência do gene recessivo na população em estudo é 60%. Tudo bem? Facinho, né? Muito facinho. Tá, professor, e se eles colocassem, como a gente tem aqui na tela, não aqui na tela, mas nos slides que eu passei para você, e ele fala assim, olha, o indivíduo, são 1.200 indivíduos na população, são 400 indivíduos na população. Como é que eu vou saber o percentual? Se ele está falando que o gene envolve 1.200 de um indivíduo, 400 de outro indivíduo, cara, você soma os dois. 1.200 mais 400, vão lá, deu 1.600, tá, no total. E aí, você faz o quê? Faz o 1.200 dividido por 1.600, ou 400 dividido por 1.600, e aí você tem as frequências.
tá? Ou ele pode dar isso aqui, ou ele pode dar o número de indivíduos envolvidos. Mas aí também é bastante tranquilo, ok? Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Por causa da relação que nós tivemos aqui, eu chego na frequência genotípica. Na frequência genotípica, o que nós fizemos? A gente fez, para você entender de onde veio a relação, eles cruzaram dois heterozigóticos, tá? Para você ver da relação. E aí, o que aconteceu? Foi formado desse produto aqui, um azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. São formados esses 4 indivíduos. Então, quais são as relações matemáticas que nós vamos tirar desses indivíduos aqui? Ó, quem é azão, azão? Lembra que a gente falou que o azão é o pezinho? Tá? Azão é pezinho? Então tá, quem é o azão? Pezinho, ó, de um vezes o pezinho do outro. Ó. P vezes P. Quem que a gente vai ter? P quadrado. Então, se a gente quiser saber quem é a frequência genotípica aqui, o genótipo dominante, a gente tem P ao quadrado. Vamos fazer para o azinho? Olha só, azinho, azinho. Quem é o azinho? É o quê? Q vezes o Q, então eu tenho Q quadrado. Agora, quem é o azão, azinho? Lembra que são 2 azão, azinho, né? São 2 azão, azinho que a gente vai encontrar. Então, a gente vai ter 2 vezes. Quem é o azão é o P. Quem é o azinho é o Qzinho. Então, tá aqui, ó, 2PQ. Daí que vem o 2PQ, porque a gente fez um cruzamento pensando em 2 heterozigóticos. Qual é a relação que eu tiro daqui? É que a soma dos 3 genótipos presentes na população tem que me dar o quê? 100%. Então, P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado igual a 100%. Igual a 1. Legal? Então, utilizando aqui um exemplinho. Olha só, utilizando essas informações aqui que eu peguei no exercício anterior, tá? Eu quero saber, então, quem é o azão, azão, qual é a frequência de azão, azão, qual é a frequência de azinho, azinho, e qual é a frequência de azinho, azinho, e qual é a frequência de azão, azinho na população. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui a informação, ó. Quem é o azão, azão? Azão, azão é P quadrado. Quem é o P aqui na informação anterior? Ó? P é igual a 0,4 ao quadrado. Quem eu vou ter aqui? 0,16. Descobri a frequência do azão, azão. Quem é o azinho, azinho? O azinho, azinho é Q quadrado. Então, eu vou encontrar o quê? 0,6 ao quadrado. Quem eu vou encontrar? 0,36. Quem é o azão, azinho? Tá? O azão, azinho, lembra? São 2PQ. Então, eu tenho 2 vezes o 0,4 vezes o 0,6. Então, eu vou encontrar aqui, ó, 24, então eu vou encontrar 48. Se eu transformar isso em percentual, eu vou ter aqui 16%, ou 36%, ou aqui no caso 48%. Quer verificar se deu certo? É só somar os 3. 16 mais 36 mais 48 vai me dar 100%. Tá? Vai dar 100%. Então, percebe, aqui foi a frequência do gene, o gene dominante e o gene recessivo. Tá? Então, eu descobri pela relação matemática isso aqui. Aqui eu quero o genótipo azão, azão, genótipo azinho, azinho, genótipo heterozigótico. Legal. Descobri aqui com as informações aqui. Tá, professor, mas e se eles colocarem o seguinte?
Se eles falarem, né, num outro exemplinho aqui, num outro exemplinho, se eles falarem que a frequência, aqui o exemplo 1, tá? Exemplo 1. Exemplo 1. Aqui no exemplo 2. Se eles fizerem um exercício assim, olha, a frequência do indivíduo homozigótico recessivo, ele fala para você que o Azinho é de 48% na população. 48 não, desculpa, vou botar aqui, 36%. Tá? Ele fala para você que a frequência do genótipo recessivo é de 36%. Exercício é assim. A frequência do genótipo recessivo é de 36%. Qual é a pergunta? Qual é a frequência do gene dominante? Qual é a frequência do gene dominante? Então, olha só. Eu quero saber quanto é o azão. Então, se eu sei que azinho é 36, lembra, não dá para trabalhar com número percentual. Então, eu vou ter que transformar isso aqui em número decimal. Então, 0,36. Como é que eu vou sair daqui para chegar até aqui? Utilizando a relação matemática. Olha lá. Quem é o azinho? Azinho não é Q quadrado? Azinho não é Q quadrado? Tá? Azinho é Q quadrado. Então, Q quadrado é igual a quanto? A 0,36. Q quadrado é igual a 0,36. O que é esse Q quadrado? Q é igual a raiz quadrada de 0,36. Eu passei para cá, raiz quadrada. Que eu vou chegar onde? Em 0,6. Opa, peraí, achei que o azinho, então, tem a frequência de 0,6. Se o azinho é 0,6, quem é o azão? Usa a relação matemática aqui, tá? Então, o P mais Q igual a 1. Eu sei que o Q é... Opa, apertou tudo aqui, né? Passar para cá. Então, que o P mais 0,6 é igual a 1, então o P é igual a 0,4. Ou 40% na população. Então, cortando aqui. Então, só pegando o finalzinho aqui do exercício. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu fiz nada mais do que uma relação matemática e descobri, eu disse para você que o azinho era 36% na população. Fiz a raiz quadrada dele, porque azinho é Q quadrado, e descobri esse aqui, tá? A frequência do gene azinho. Agora, o que eu faço? Quero descobrir a frequência do gene azão, mando para cá. A ACAF, tá? A ACAF, ela perguntou uma vez assim, a frequência, ela deu a frequência do gene, deixa eu mudar aqui de página. A ACAF fez o exercício assim, envolvendo o sistema B0. Envolvendo o sistema B0. Então, ela disse assim que a frequência do azão, vou botar aqui qualquer coisa, tá? Era 30%, a frequência do IBzão era 40% e a frequência do Izinho era 30% também. Tá? Vou botar aqui 50 para ficar 50 aqui fica 20. Tá? E aí ele falava assim, qual é a frequência do azão na população? Tá? Qual é a frequência do genótipo, né, do sangue do tipo A? Tá? O sangue do tipo A. Então, quem é o sangue do tipo A? O A, a gente tinha que lembrar, né? A gente tinha que transformar isso aqui em decimal, 0,5, 0,2 aqui, né? A gente tinha que descobrir, quem é o A? O A, quais são as informações do A? O A é isso aqui, né? A gente tem Iazão, ou a gente podia ser Iazão, Izinho. Isso aqui é o A, tá? Só que o Azão, quem era o azão? A gente ia ter que estabelecer aqui um quadrado para ele. Tá? A gente ia ter que estabelecer um quadrado para ele. Então, vou botar aqui, seria um P quadrado, tá?
mais o heterozigótico, tá vendo que é heterozigótico aqui? Isso seria um 2PQ, certo? Ó, é o heterozigótico. Então, o que você teria de frequência? Ó, esse aqui é um genótipo, esse aqui é um genótipo. Para você descobrir a frequência total de indivíduos A na população em estudo, você ia ter que fazer o quê? Somar os dois. Você vai ter que somar os dois. Então, você teria lá 0,3, né? 0,3 ao quadrado, mais 2 vezes quem? Ó, 0,3 vezes o 0,2. Tá? Então, a soma dos dois, 0,3 ao quadrado, mais 2,03 vezes 0,2, vai dar um número aqui que eu não sei agora, mas você tinha o quê? A frequência do sangue A na população. Tá, e se fosse a frequência do gene do sangue B? A mesma coisa. Você teria que lembrar que IBzão é sangue B e aqui IBzão com Izinho, né? Essa configuração aqui também é B. Né? Então, você teria o quê? Faria também a mesma coisa, um P² mais 2PQ. Então, a gente teria agora um 0,5 ao quadrado mais 2 vezes 0,5 vezes 0,2, que vai dar um valor aqui qualquer que eu não vou calcular agora. Então, eu descobri qual é a frequência, tá, do sangue B na população. Ó, isso aqui é uma frequência genotípica, isso aqui é uma outra frequência genotípica. Professor, mas você está somando as duas frequências genotípicas? Sim, porque agora eu estou mostrando para você a frequência fenotípica. Então, o que você vai fazer na frequência fenotípica? Você vai somar. Você vai somar as duas. Então, você viu ali que o sangue A, tá, ele vai aparecer quando ele for homozigótico dominante ou quando ele dominar sobre quem? Sobre o O. Então, a frequência dominante ali, por isso que eu somei os dois. Então, quando você quer descobrir a frequência dominante fenotípica, porque aqui eu estou falando de genótipo, tá? Estou falando lá Iazão, 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 Izinho. Só que agora eu estou falando assim, ó, quem é que tem sangue A? Quem é que tem sangue B? Então, quando eu quero descobrir a frequência dominante, o que eu vou fazer? Eu vou somar a frequência dominante, né? Nada mais é do que a soma do P² mais o 2PQ. E quem é a frequência recessiva? A frequência recessiva é apenas o Q². Olha só. Tá? Então, o que a UFSC fez? Tá? O que a UFSC fez? Ela perguntou qual é a frequência de uma determinada característica lá dominante. Bom, se a frequência era uma característica dominante que você queria, você não podia ficar com o resultado apenas do azão-azão. Apenas P². Você não poderia ficar com a informação do heterozigótico, tá? Que é também a frequência dominante. Você tinha que somar as duas frequências. Então, por isso que eu estou falando aqui para você de frequência fenotípica. Então, a frequência fenotípica é o que está sendo observado. Então, suponha que a gente estivesse falando dessas informações aqui, ó, tá? Nessas informações do exercício, do exemplo 1. Eu quero saber qual é a frequência do indivíduo dominante. Então, o que eu teria aqui, ó, tá? Utilizando esse exercício aqui. A frequência dominante nada mais é do que dominante. Dominante seria o 0,16 mais o 0,36, tá? Ou 16 mais 36, tanto faz. Então, você teria aqui 0,52 ou 52%. Olha só, então eu descobri a frequência fenotípica dominante, 52%. Se eu quisesse descobrir a frequência recessiva, a recessiva utilizaria o quê? Já a informação de baixo. Ó.
0,48, né? Ou então 48%. Ó, a soma dos dois sempre tem que dar 100%. Porque não dá para dar mais que 100%, ou não dá para dar menos que 100%. Então, a soma dos dois me daria, então, a frequência de todos os fenótipos. A frequência de todos os fenótipos. Fácil ou não tão fácil? Dá uma respondida para mim aí no bate-papo aí. O que vocês acham? Tá tranquilo essa parte de frequência gênica, frequência genotípica e frequência fenotípica, geno e fenotípica? É tranquilo, né? É tranquilo. Então, essa é a informação que eu quero passar para vocês. Agora, olha só, eu vou mudar a tela, tá? Eu vou mudar a tela, vou colocar a tela do slide mesmo ali. Vou mudar aqui de novo. Vou mudar aqui de novo. Olha eu de novo aí. Então, olha só. Mais esta relação, deixa eu ver aqui a pergunta da Tamara, mais essa relação fenotípica e genotípica seria para o cruzamento de dois heterozigotos. Sim, sim. Porque olha só, Tamara, eu literalmente peguei o genótipo, tá? Peguei o genótipo e joguei no fenótipo. Não, não. Isso não vai valer, tá? Azão, azinho, 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 tá? Porque essa aqui é uma relação, tá? A relação que nós temos aqui é sempre o cruzamento de híbridos. Por isso que os exercícios que acabam envolvendo essa frequência de Hardy-Weinberg para vestibular sempre vai envolver apenas esse tipo de esqueminha aqui, ó. Ou, no máximo, aquele esquema que eu mostrei também da questão do tipo sanguíneo, tá? A questão que eu mostrei do tipo sanguíneo. Então, você vai ver lá que o indivíduo para ser sangue A, ele é azão ou azão izinho. Tá? Então, é esse tipo de informação. A frequência gênica, genotípica ou fenotípica, que nós mostramos aqui, ela foi estabelecida em cima de um cruzamento de heterozigóticos. Tá? De heterozigóticos. Então, é isso que você vai ter que se preocupar, sempre nisso aqui. Eles não vão ficar perguntando isso para você. Ah, é azão, azinho com azinho, azinho. Não. Não é isso aí. Tá? Então, isso aí não é a questão da relação de Hardy-Weinberg. Tá? Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Novamente. Então, vou mostrar aqui, ó, como a gente já trabalhou, ó, as relações aqui, tá vendo? P quadrado, 2PQ, mais P1, né? Agora aqui, ó, que eu falei para vocês num exemplo diferente. Ele deu um exercício assim para você, tá? Ele disse que azão tinha 640 indivíduos, o azinho tinha 320 indivíduos e o azinho 40 indivíduos, tá? Então, ele não falou que era em percentual. Ele não disse que era 64% ou 32% ou 4%. Ele não falou nada disso. Ele só disse para você quantos indivíduos tinha na população. Então, o que você vai ter que fazer? Se tanto azão, ele deu de todo mundo aqui, para você saber e calcular o percentual, você tem que fazer o quê? Somar o número todo de indivíduos. Você somou todos, deu 1.000 indivíduos. Tá, ó, somou os 3, deu 1.000 indivíduos. Então, olha lá. Eu quero saber qual é a frequência, ó, quais são os genes A e genes B que a gente vai encontrar. A gente vai ter um total de genes de 2.000. Por que 2.000? Porque a gente tem 50-50 ali. Tá? Então, a gente vai encontrar, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui. A gente vai encontrar essas frequências genotípicas e fenotípicas, tá? Da mesma maneira. Olha aqui, ó. Tá vendo que mesmo só a gente olhando lá atrás, tá? A gente colocou lá o 640 sobre 1.000, o 320 sobre 1.000
e o 4 e o 40 sobre 1000, eu já tenho os percentuais dos genótipos. Tá vendo? Eu já tenho o percentual dos genótipos. Então, se eu fizer aqui a raiz quadrada do 0,64, eu descubro que o gene dominante é 0,8. Eu descubro que o gene recessivo, no caso, é 0,2. Por quê? Eu só estou aplicando o mesmo tipo de exercício, só que ao invés de falar com números já prontos, 48%, 0,48%, eu dei para você o número de indivíduos. É uma maneira de querer dificultar o exercício, mas o princípio sempre será o mesmo. Você descobre ali todos os percentuais, tá? Sabe o número, o valor total e divide um pelo outro ali. É super tranquilo. Esse é o princípio de Hardt-Weinberg, tá? Que já foi considerado aí nos vestibulares os exercícios mais difíceis, porque o cara nunca tinha visto isso aqui. Só que como aí depois a galera vai pegar na manha, o que a UFSC fez? Ela jogou, tanto a UFSC quanto a CAF, jogou ali a frequência fenotípica. Então, frequência fenotípica, você tem que lembrar qual é o fenótipo dominante e o fenótipo recessivo. O fenótipo dominante pode ser azão-azão ou azão-azinho, e o fenótipo recessivo é somente o azinho-azinho. Então, você tem que somar os fenótipozinhos aí. Ok? Deixa eu ver aqui. Tá, aí o linkage eu vou falar com vocês na aula de amanhã. Tranquilo? Tá? Tranquilo? O que vocês acharam? O bom aqui do Zoom aqui não travou nada, né? Travou aí para vocês alguma imagem, alguma coisa? Não, né? Oh, que maravilha! Então a gente conseguiu se entender legal aqui pelo Zoom. Tá? Então, para a aula de amanhã, eu vou colocar depois um linkzinho para a reunião de amanhã, tá? E aí a gente vai trabalhar a terceira lei de Mendel, que não a realidade não é dele, tá? Porque ele não sabia dessa parte dos genes ligados, né, do linkage, mas a gente homenageou e manteve aí essa informação para ele. Mas seria chamada a lei de Morgan, que a gente vai trabalhar. Ok? Tranquilos? Então, gente, até amanhã. Eu vou colocar depois isso tudo que eu falei, vou mandar essas duas fotos aqui dessas... Os slides são os mesmos, tá, Tamara? A gente ainda está trabalhando com aqueles mesmos slides ali da segunda lei de Mendel. Então, eu vou bater uma foto dessas duas paginazinhas que eu trabalhei aqui com vocês e coloco lá na Mediateca para vocês. Ok? Aguardo vocês para amanhã. Tchau, tchau, gente.